Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus é bom. Boa noite, Dona Celeste. Boa noite, Dona Cristiane. Deixa eu tirar o óculos e poder enxergar. Seu Jones, boa noite a todos aí. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe o teu ministério, o teu chamado. E que o nome do Senhor seja sempre glorificado na tua vida, amém? Deus é bom. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco essa noite sobre a intercessão, né? Toda sexta-feira a gente tem lido aqui alguns textos bíblicos para meditar, porque a meditação da palavra de Deus, ela transforma o nosso interior, que a palavra de Deus tem poder. Então, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu busco a revelação, a sabedoria de Deus pela palavra, mais transformação acontece no meu interior, né? Fora que a palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural de renovação, né? Nós temos na palavra de Deus uma força que nós desconhecemos, é a força do próprio Senhor, aquele que é a própria palavra. Então a palavra de Deus, ela precisa ser, como diz a própria Bíblia, nós precisamos comer a palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E quando a gente se alimenta da palavra, a nossa vida começa a mudar, a nossa vida começa a ser transformada, né? O nosso interior começa a ser renovado, nós nos parecemos mais com Deus. Quanto mais da palavra nós tivermos, mais nossas atitudes vão ser diferentes, nossos pensamentos, né? Mais libertos nós seremos. Então, nós vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Eu queria, eu separei alguns textos aqui para a gente ler sobre o assunto de abrir os olhos aos cegos na intercessão. Isso é algo tremendo da palavra de Deus para nós, né? Nós podemos ter resultados muito poderosos na palavra de Deus e na intercessão, quando a gente tem um foco de abrir os olhos aos cegos. E é o que nós vamos falar essa noite. Nós vamos ver aqui algumas coisas sobre esse assunto para que a gente possa ser edificado e que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar, né? Que Deus abençoe a tua vida aí, Dona Isabel, Dona Celeste, intercessoras, profetas do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, que se renovou na nossa vida nesse dia. Te louvamos porque nós podemos estudar a tua palavra com liberdade. Te louvamos, Pai, porque o Senhor sempre está conosco, o Senhor nunca nos abandona, nada pode nos separar do teu amor, da tua fidelidade, da tua misericórdia. Pai, cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida de cada um daqueles que está me ouvindo, que está assistindo, Senhor, esse vídeo, que o sangue do Cordeiro venha nos purificar de todo mal, que venha neutralizar toda a influência demoníaca e que a graça do Senhor seja derramada sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos proibir qualquer infestação demoníaca na nossa vida, na nossa mente. Leva os nossos pensamentos cativos em obediência à Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para receber o ensino que só a Tua palavra pode trazer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Então nós vamos falar um pouco sobre o poder do intercessor em abrir os olhos aos cegos, né? Eu vou ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3
até o versículo 6. Está escrito assim na palavra de Deus: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus está afirmando que algumas pessoas não conseguem receber a palavra, não conseguem receber o evangelho, não conseguem receber a palavra de Deus. Por quê? Porque a sua mente, a sua visão, ela está totalmente tomada por uma venda espiritual ou por algo que impeça que ela compreenda a palavra viva de Deus. Então Paulo está dizendo para os coríntios que se o evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem, ou seja, pessoas que não têm acesso à palavra, não têm acesso à revelação da palavra de Deus. Essas pessoas acabam se perdendo, o que quer dizer se perder? Acaba indo para o inferno quando morre, acaba não alcançando a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque elas não conseguem receber a palavra de Deus. E por que elas não recebem a palavra? Elas não recebem porque o Deus desse século, quem é o Deus do século? Quem é o Deus desse século que ele afirma na palavra? É o próprio inimigo, é o próprio diabo. Ou seja, o diabo ele acaba cegando o entendimento, cegando a visão das pessoas, para que elas não enxerguem o evangelho, a palavra de Deus, não enxerguem a glória de Deus que existe na palavra, que existe na salvação, que existe em Cristo Jesus. Então as pessoas elas acabam não enxergando. Às vezes você olha e você fala, essa pessoa não está enxergando, será que ela não está vendo que o que ela está fazendo vai levar ela para um fim ruim? O que ela está fazendo vai levar ela para o inferno, vai levar ela para a morte? Será que ela não enxerga que o salário do pecado é a morte? Por que será que essa pessoa não consegue compreender o sacrifício de Jesus naquela cruz? Por que será que não chega até o coração dela, até a mente dela, a palavra viva de Deus? E Paulo está explicando que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para não resplandecer a luz do evangelho, para que eles não recebam a salvação. Então é necessário que alguém faça alguma coisa em relação a essa cegueira que foi colocada na vida das pessoas que não conseguem alcançar a revelação da palavra. Você sabia que tem pessoas na igreja que frequentam a igreja, que vão à igreja, mas que não estão salvas porque não receberam a luz do evangelho? Elas vão à igreja, elas dão glória a Deus, elas vão lá para frente, enfim, elas acabam participando de cultos, mas elas não estão salvas. Por quê? Porque ainda não tiveram, não resplandeceu a luz do evangelho. E a pessoa é salva quando ela é iluminada, quando os olhos se abrem, quando ela consegue enxergar, né, a salvação, ela vai até a salvação, quando ela anda na luz, quando ela sai das trevas. Então, é importante falar isso porque o trabalho da intercessão, o trabalho da nossa oração pelos outros, pelas pessoas que nos rodeiam, tem que ter esse foco. Senhor, abre os olhos dos cegos, abre os olhos daquele que não consegue enxergar. Tira, Senhor, toda venda espiritual, tira toda cegueira, tira tudo aquilo que impede a visão, tira, Senhor, a falta de entendimento, a falta de revelação. Alguém tem que ajudar essas pessoas a enxergar, né, aquilo que a palavra de Deus traz de benefício, né, começando pela salvação. Então a visão, ela é um dom importante no ministério. A visão, né, de todos os dons é importante, é muito importante, é um dos fundamentos de todos os dons, a visão espiritual. Ou seja, enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual, enxergar o que está por trás de uma palavra, o que está agindo por trás de uma pessoa, qual é o espírito que está agindo atrás de uma frase, de uma sentença, de uma pessoa que está brigando, de uma pessoa que está feliz, de uma pessoa que está irritada, de uma pessoa que está calada.
Então a visão espiritual, o entendimento do que está acontecendo, o discernimento, ele é uma das principais habilidades que o Espírito Santo traz sobre a vida do intercessor. Na realidade, o intercessor precisa muito de visão espiritual, né? O intercessor não pode ter a visão fechada, né? Para que você se torne um intercessor, um profeta, é importante que Deus abra a visão, para que Deus conceda a capacidade de enxergar o mundo espiritual, capacidade de discernir o que a palavra está dizendo, a capacidade de ver a luz do Evangelho. Isso é uma habilidade básica de qualquer intercessor. Se você vai orar por alguém, você precisa de visão, você precisa ver, você precisa enxergar. E toda vez que Deus vai levantar um profeta, né, é importante perceber na palavra de Deus, do Velho Testamento ao Novo Testamento, que os profetas, eles enxergavam, né? Tanto é que no Velho Testamento, o profeta era chamado de vidente, ou aquele que vê, aquele que enxerga. O profeta, ele enxergava o que os outros não enxergavam. Por isso as pessoas iam consultar os profetas, iam falar com os profetas. Isso até hoje, meu querido, isso chama muita atenção. Né? O que você está vendo na minha vida, o que você está enxergando na minha casa, o que você está enxergando no meu trabalho, pastor. Né? Eu preciso de alguém que enxergue. Por quê? Porque eu não estou conseguindo enxergar. Então o ministério profético, o ministério de intercessão, é um ministério tremendo. É um ministério que depende da capacidade de enxergar. Isso é tão verdade que no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: o que vês? Que vês tu, Jeremias? O que você está enxergando, Jeremias? Eu respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: você enxergou bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então você percebe que quando Deus vai chamar Jeremias, a primeira prova que ele faz é a prova da visão. Então eu vou entregar algumas visões para você, eu vou entregar algumas palavras, eu vou entregar algumas impressões, alguns discernimentos, e eu preciso saber como que você está enxergando, o que você está enxergando. Eu quero saber como que está a sua acuidade visual. Está fazendo um teste de vista, né? Para saber se ele precisa de óculos, para saber se ele precisa de um binóculo. O que você está enxergando? Qual é a tua visão? Né? Então essa é a pergunta que Deus ele faz para o profeta antes de lançá-lo em um ministério poderoso, antes de entregar para ele palavras tremendas. Ele faz o teste da visão. E a visão, é importante que a gente busque esse discernimento. A Bíblia fala que nós temos que buscar com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. E profetizar é discernir e falar o que está acontecendo com esse discernimento. Quando você enxerga algo e você fala: eu estou vendo uma vara de amendoeira, eu estou vendo uma vara de figueira, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Então Deus está falando: olha, eu quero saber o que você está enxergando. Eu estou te dando uma visão. Você está vendo bem? Você está vendo corretamente essa visão? E aí o profeta, ele recebe a palavra: você viu muito bem, você está de parabéns, você passou na prova da visão, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então eu posso confiar em você, eu posso entregar para você visões, porque você vai enxergar da maneira correta, você vai enxergar corretamente. Então isso é importante para que a gente possa profetizar, para que a gente possa declarar o que Deus está declarando, que nós possamos interceder o que está no coração de Deus. Nós precisamos ter a visão aberta. Para nós repreendermos algum espírito maligno que está agindo, nós precisamos ter a visão aberta, precisa ter discernimento. Né? Nós precisamos enxergar o que está por trás de uma pessoa quando nós estamos orando por ela. Então é importante a visão. O intercessor precisa ter a visão correta. Ele precisa ter visão espiritual. Muitas pessoas têm visões, outras pessoas têm sonhos, outras pessoas têm impressões, outras pessoas recebem a palavra no coração.
Tudo isso a gente pode traduzir como visão. Ou seja, a pessoa está ouvindo, a pessoa está enxergando, a pessoa está sentindo, a pessoa está percebendo. Essa percepção espiritual é a visão. Amém? Então, é importante que a gente peça para Deus, Senhor, me dá esse discernimento. Por quê? Porque se eu quiser orar por alguém, eu não vou saber orar, eu não sei orar pelas pessoas, eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual, na vida daquela pessoa. Eu posso orar para Deus abençoar uma pessoa, mas eu não estou enxergando. Por que ela não está? Por que ela não está sendo abençoada? Por que ela não está sendo tocada? Por que ela não está sendo curada? E a causa do problema, ela é revelada através da percepção espiritual. A percepção espiritual, ela tem que vir sobre a vida do intercessor, para que ele se torne um intercessor eficaz. Amém? E essa é uma busca muito pessoal, né? Abrir a visão não é algo que se impõe, não é algo que alguém possa fazer por mim. Ninguém pode decidir, né, pela minha vida. Olha, eu vou abrir a tua visão agora, não importa se você não quer. Não. A Bíblia fala para nós buscarmos os melhores dons. O dom de discernimento de espíritos tem que ser buscado. Eu tenho que buscar o dom de discernimento de espíritos. Eu tenho que buscar o dom da profecia. Eu tenho que buscar o dom da palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento. Quem busca sou eu. Não é o meu pastor, não é a minha irmã, não é minha esposa, meu irmão, não é minha mãe, meu pai, meu filho. Não é ninguém da minha casa. Quem vai buscar o dom sou eu mesmo. Eu tenho que ter uma atitude voluntária de buscar o dom espiritual. Agora, eu vou ler uma história aqui que está acontecendo com um profeta chamado Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. O rei da Síria mandou cercar a cidade aonde Eliseu estava. O rei da Síria mandou o exército, fortes tropas, cavalos, carros e fortes tropas para poder capturar o profeta Eliseu. Então, quando o profeta acorda, ele enxerga a cidade completamente cercada por um grande exército, né? Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, Senhor, peço, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho e nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. E tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Olha que forte, que poderoso isso. Eliseu era um profeta que recebeu a unção dobrada que estava sobre o profeta Elias. O Eliseu recebeu a unção dobrada. Elias tinha a visão aberta e Eliseu, no seu ministério, também tinha a visão aberta. Eliseu sabia os espíritos, os anjos, os demônios que estavam ao redor dele. Ele tinha a visão aberta, ele sabia o que acontecia no coração dos homens, porque isso faz parte do chamado do profeta.
Ou seja, discernir o que está passando no coração das pessoas, discernir o que está passando no coração de Deus, discernir o que está acontecendo no mundo espiritual, onde os demônios tentam fazer alguma coisa. Então, Eliseu tinha a visão aberta. É a primeira coisa, né? Porque Eliseu, ele acorda e ele vê aquele quadro de totalmente cercado com os exércitos do rei da Síria. Ele está cercado de tropas, as tropas querem matá-lo, as tropas querem arrastá-lo para a prisão, as tropas querem pegar Eliseu. E Eliseu olha para aquelas tropas que estão no mundo físico, ele está cercado. No mundo físico, as tropas, elas estão ameaçando Eliseu. E o moço, o discípulo do Eliseu, ele olha para o mundo físico e ele não está enxergando o que Eliseu está enxergando. Ele não está vendo aquilo que Eliseu está vendo. Ele não está enxergando os anjos, os cavalos de fogo, os cavaleiros do Senhor. Ele não está enxergando o que Deus estava mostrando. Por quê? Porque ele era cego. Ele tinha uma visão física, ele conseguia enxergar ao redor somente a ameaça física, a ameaça de morte, ele conseguia enxergar o medo, isso trazia medo no coração dele. Então isso me mostra que esse discípulo do profeta, ele tinha medo. Ele estava cometido de medo, por quê? Porque ele não tinha visão aberta, ele não tinha visão espiritual, ele não conseguia enxergar o que Deus estava revelando, não conseguia enxergar a proteção de Deus. E muita gente, meu querido, só consegue enxergar o físico, só consegue enxergar a ameaça. Muita gente só consegue enxergar o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na saúde, o que está acontecendo na educação, o que está acontecendo na igreja. A maioria das pessoas enxergam o que está acontecendo agora, no mundo físico. E elas pautam a sua fé ou o seu medo em cima daquilo que elas estão enxergando, com os olhos físicos. O profeta Eliseu não era assim. Quando ele olha aquele monte de cavalos de fogo, aliás, de exércitos humanos ameaçando ele fica tranquilo. Ele fica tão tranquilo, por quê? Porque ele está enxergando o livramento de Deus. Ele está enxergando os exércitos celestiais. Ele está enxergando aquilo que Deus enviou para protegê-lo, enquanto ele ainda estava dormindo. Ele estava dormindo ainda quando o exército chegou. Ele estava dormindo quando os anjos chegaram. Deus estava cuidando dele enquanto ele dormia. Mas o moço do homem de Deus, o discípulo, ele não enxergava o que ele enxergava. Então, meu querido, presta bem atenção numa coisa. Teste de visão espiritual. Como que nós enxergamos uma ameaça na nossa vida? Como nós enxergamos um perigo na nossa vida? Perigo de morte, perigo de doença, perigo de perder o emprego, perigo de perder a esposa, o marido, os filhos, perigo de perder tudo, perigo de ir preso. Como que nós enxergamos tudo o que está acontecendo ao nosso redor? Como que nós vemos tudo isso? E como que nós nos sentimos em relação ao que nós enxergamos? Porque o moço do homem de Deus teve medo. O homem de Deus teve que falar para ele: não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então tem mais exércitos de anjos conosco do que exércitos demoníacos com aquele exército humano. E é esse o ponto-chave, irmão, que primeiramente nós precisamos analisar a nossa vida. Como nós reagimos àquilo que nós enxergamos quando nós acordamos pela manhã. A nossa reação, ela vai revelar qual é a nossa visão, aonde os nossos olhos estão colocados. Se os nossos olhos estão colocados no Senhor, ou se os nossos olhos estão colocados na circunstância. Então, a Bíblia fala do Pedro, que andou sobre as águas.
Jesus falou assim, pode vir, sai do barco. Ele saiu do barco e saiu andando sobre as águas. E ele andou um bom tempo sobre as águas. Mas quando ele está chegando próximo de Jesus, andando sobre as águas, ele começa a tirar os olhos do Senhor. E ele começa a olhar para a força do vento. Ele tira os olhos daquele que pode fazer ele andar sobre as águas e começa a colocar os olhos naquele que pode fazê-lo afundar. Então aí a gente enxerga, né, uma pessoa que tinha uma visão espiritual, mas ela foi perdendo a visão espiritual porque ela começou a acreditar mais naquilo que os olhos físicos dela estavam mostrando do que aquilo que Jesus estava revelando. Então, é importante nós fazermos esse autoexame. Como que eu reajo com as ameaças? Como que eu reajo diante de uma situação onde eu fico cercado, onde eu não tenho opção nenhuma? Eliseu falou assim, mais são os que estão conosco. São maiores os anjos. São mais numerosos os anjos. Meu irmão, a Bíblia diz que é o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E esse anjo traz livramento. Então, isso aconteceu no Velho Testamento. O anjo do Senhor se acampa ao teu redor. Ele não está só visitando, ele não vai aí quando você ora, ele já está acampado, ele já está ao teu redor. Ele está ao redor da sua casa, ao redor da cidade que você mora. Sabe o que aqueles exércitos estavam fazendo ali? Os exércitos de Deus? Eles estavam ali para proteger um profeta. Eles não estavam ali para proteger o discípulo do profeta. Eles estavam ali para proteger somente aquele profeta. Isso me fala alguma coisa. Primeiro, o rei da Síria mandou os exércitos buscarem o Eliseu com tropas muito fortes. Por quê? Porque Eliseu enxergava o que ia acontecer e revelava isso para o rei de Israel. Então, a visão de Eliseu, o homem que enxerga, o homem que vê, o profeta, o homem que intercede, ele está sendo ameaçado. O ofício dele é enxergar e trazer revelação. O ofício de Eliseu é a intercessão, é a profecia. O nosso ofício é a mesma dimensão. O nosso ofício é orar sem cessar. Orar pelas pessoas, orar pelos outros, orar pelos reis, pelas autoridades, pela família, pela igreja, pelos irmãos. Orar. Orar pelas pessoas. Quando nós oramos pelas pessoas, então nós estamos no ofício sacerdotal. E quando ao nosso redor Satanás começa a levantar situações ou pessoas para nos ameaçar, nós precisamos manter a visão e os olhos no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, meu irmão, você é mais do que vencedor. No mundo espiritual, mais são os que estão com você do que aqueles que estão no mundo. No mundo espiritual você tem livramento, tem proteção. E foi o que Eliseu viu e falou para o discípulo, olha, mais são os que estão conosco. E aí Eliseu intercede pelo moço. Então Eliseu, ele orou para que Deus abrisse os olhos daquele discípulo. Isso é intercessão. A intercessão, ela vai abrir os olhos dos outros quando ela mesma tiver os olhos abertos. Ou seja, uma pessoa que tem os olhos fechados, que tem a visão completamente fechada, irmão, essa pessoa não vai conseguir abrir os olhos dos cegos. Não vai conseguir tirar a venda espiritual que Satanás colocou. Então, primeira coisa, Eliseu falou, Senhor, abre os olhos dos cegos, abre os olhos desse moço, e esse moço começa a enxergar o mundo espiritual. Então, eu vou te dar uma dica. Você pode orar para que Deus abra os olhos das pessoas.
Você pode pedir para que Deus abra os olhos das pessoas. Você pode fazer isso. Por quê? Porque você é alguém chamado por Deus para orar, para interceder e para profetizar. Se você orar e falar, Senhor, abre os olhos da minha família, abre os olhos dos meus parentes, abre os olhos dos meus amigos, abre os olhos, Deus vai abrir os olhos. Mostra para eles, Pai. Revela para eles a tua palavra, revela para eles o teu plano, se revela para eles, Senhor, tira toda a cegueira espiritual dos olhos. Deus vai abrir os olhos. Depois Eliseu orou para que Deus ferisse de cegueira um exército inteiro. Eliseu fala, Senhor, fecha os olhos deles. Ele foi na mesma toada da sua intercessão pelo moço, mas aí ele intercede por aquele exército e fala, Senhor, fecha os olhos. E na mesma hora o Senhor feriu de cegueira. E aqueles homens ficaram cegos. Um exército inteiro cego, irmão. Porque um profeta, um intercessor, Senhor, fecha os olhos dele. Depois ele pegou na mão desses homens e levou eles até Samaria. E quando eles estavam lá em Samaria, Senhor, abre os olhos desses homens, abre os olhos desse exército. E Deus abriu os olhos daqueles homens. Então, meu querido, minha querida, presta bem atenção, porque Eliseu abre os olhos com a sua intercessão, Eliseu fecha os olhos com a sua intercessão. Isso é muito poderoso. Isso é um poder sobrenatural. Só quem pode operar esse poder é alguém maduro espiritualmente e alguém que enxerga. Porque aquele que não enxerga não vai conseguir fazer os outros enxergar também. Né? Outra história poderosa é a história de Balaão. Números 22, 27. Números 22, 27 diz assim: Vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com a vara. Balaão estava indo no seu caminho, e ele estava no lombo da jumenta, ele estava montado numa jumenta. E a jumenta enxergou que no caminho tinha o anjo do Senhor. A jumenta baixou, ela se prostrou, ela se jogou no chão. E o profeta Balaão, vendo isso, ficou irado e começou a espancar a jumenta com a vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, a qual disse a Balaão: que eu fiz para você que você já me espancou 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão agora, eu te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. A história de um homem chamado Balaão. Balaão era um profeta. Era um homem chamado por Deus para profetizar. Profetizar o quê? Profetizar o que estava no coração de Deus. Profetizar o que estava no desenho, no processo e no propósito de Deus. Profetizar a vontade de Deus. Mas Balaão foi aliciado por um homem chamado Balaque. Balaque era um rei dos Moabitas. E o Balaque falou assim: Balaão, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Eu quero que você vá até o monte
e lá de cima do monte você usa a sua autoridade profética, a sua autoridade de intercessão, e você começa a declarar palavras de maldição sobre o povo de Israel. Porque eu não quero esse povo na minha terra, eu não quero esse povo na minha nação. E Balaão, ele foi. Deus havia falado para ele, você não vai amaldiçoar meu povo, mas ele foi. E aí, no meio do caminho, a Bíblia diz que Deus ficou irado com Balaão, porque o coração de Balaão mudou. Como que o coração do profeta mudou? Ele começou a pensar nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades. Ele começou a pensar, ele começou a se inclinar para aquilo que ele ia levar de vantagem. Qual era a vantagem que ele ia levar? Ou seja, todo o ganho que ele ia ter com aquele rei dos Moabitas. O rei dos Moabitas ia dar ouro para ele, vestes, prata, bronze, camelos, talvez servos e servas, eu não sei. Mas ele ia ser recompensado pelo rei Balaque. Então, o anjo do Senhor foi até o caminho de Balaão e ficou esperando Balaão com a espada na mão. Para quê? Para matar Balaão. Para matar o profeta. E olha só que interessante isso. Balaão perdeu a visão profética. Balaão perdeu a visão profética. Ele tinha a visão aberta, mas ele perdeu a sua visão. Por que que ele perdeu a visão? Porque o seu coração começou a se inclinar para os seus próprios interesses. O seu coração começou a se desviar da vontade de Deus. Começou a se desviar daquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele começa a se inclinar para o dinheiro, começa a se inclinar para a fama, começa a se inclinar pelas vantagens que o seu ministério poderia trazer para ele na terra. Ele começa a se inclinar para as coisas temporárias, para as coisas físicas, para o dinheiro, prata, ouro. E isso roubou a visão dele, ele perdeu a visão. Olha que interessante isso, meu querido. Nós precisamos manter a nossa visão. Não é apenas pedir para o Senhor abrir, eu preciso manter o meu coração quebrantado na presença de Deus. Eu preciso ter o temor de Deus. Eu não posso profetizar o que o diabo quer. Eu não posso profetizar o que o meu coração quer. Eu não posso orar aquilo que eu acho que eu tenho que orar. Por quê? Porque senão eu vou começar a perder a visão espiritual. Balaão perdeu a visão espiritual. E por conta disso, ele não enxergou o anjo do Senhor que estava na frente dele. O anjo do Senhor ia matar Balaão, e Balaão não enxergou o anjo do Senhor que estava na frente dele. Mas olha só que vergonha! Ele não enxergava, mas a jumenta, um animal, enxergou. Para mim, irmão, a visão aberta do Balaão foi transferida para a jumenta de Balaão. Para quê? Para humilhar aquele profeta, para que ele tivesse seu coração quebrantado na presença de Deus, para que ele deixasse de ser interesseiro, orgulhoso, soberbo, rebelde. Então a jumenta recebe a visão aberta, e a jumenta enxerga o anjo do Senhor. Foi a jumenta que enxergou o anjo, não foi o Balaão. Isso é uma vergonha, irmão. Isso é uma vergonha para um profeta, para alguém que se diz profeta, para alguém que fala que enxerga, para alguém que profetiza segundo a ordem de Deus. A jumenta começa a enxergar, ele não está enxergando. E ele não entende porque a jumenta está empacando, porque a jumenta está parando no caminho, porque ela está impedindo que ele prossiga. E é isso, irmão, quando um profeta perde a visão, ele começa a ter problema com quem recebe a visão. Alguém que está enxergando o que ele mesmo não está enxergando. E talvez ele seja tão orgulhoso que ele começa a surrar a jumenta que está enxergando. Ele começa a agredir a jumenta que tá ali empacando porque ela está vendo o perigo, ele não está vendo. Então é importante a gente ter temor de Deus, humildade. Por quê? Porque a visão pode se fechar, irmão. E se a visão se fechar, nós corremos um sério risco de morrer.
de morrer espiritualmente. Então é importante entender essa história. E além disso, irmão, além de Balaão não enxergar, ele surrando, ele espancando aquela jumenta, a jumenta enxergando começa a falar com o profeta. Então aí, isso para mim comprova que o dom profético que estava em Balaão foi para a jumenta. Porque a jumenta está enxergando e a jumenta começa a falar. Porque é isso que a visão faz. A visão faz com que eu tenha autoridade para abrir a minha boca e falar. Então a jumenta recebeu o dom de Deus. Deus permitiu que a jumenta falasse com o profeta. E o profeta está falando com a jumenta. Ou seja, ele está tão cego, irmão, tão cego, que ele não percebeu que é um animal conversando com ele. Se fosse nos dias de hoje, com certeza ia tomar remédio psiquiátrico, ia parar em alguma instituição psiquiátrica por causa de um problema psiquiátrico, problema mental. Né? A Bíblia fala que a loucura do profeta, essa é a loucura do profeta. Por quê? O profeta perde a visão, ele comete loucuras. Ele começa a tomar decisões que para Deus é loucura. Decisões que não são inspiradas por Deus. Né? Palavras que serão liberadas na oração, que não são inspiradas por Deus, é loucura. Então Deus começa a se opor ao profeta que ele mesmo havia chamado. Deus começa a se opor ao ministério de Balaão. Mas Deus fala assim, e a jumenta? E ele começa a humilhar Balaão, usando aquela jumenta para que ele pudesse se quebrantar. Então, Balaão foi humilhado quando ele viu que a sua capacidade de enxergar e de falar foi transferida para a sua jumenta. Amém? Então, muito importante, irmão. Eu preciso pedir para que Deus abra a minha visão. Antes de orar. Antes de declarar palavras. Antes de pregar. Antes de ensinar. O temor de Deus tem que estar na minha vida. Eu não posso sair orando o que eu quero, profetizando o que eu quero, só porque eu acho que tem que ser desse jeito. Só porque eu vou levar alguma vantagem, porque eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom eu fazer isso. Então, o Senhor se opõe a esse profeta, por quê? Porque o profeta não consulta o Senhor, ele faz o seu coração mudar, por causa da ganância, por causa da cobiça, por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa da ostentação, não sei. Mas a visão, ela tem que ser protegida. E a visão só é protegida com um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que está disposto a obedecer a Deus. Aí a visão ela é preservada. Do contrário, irmão, Deus vai transferir a visão para uma jumenta. Deus vai transferir até a palavra para uma jumenta. E a jumenta vai abrir a boca e vai falar. Amém ou não amém? Então, muito importante, Senhor, abre a minha visão e mantenha a minha visão aberta. Glória a Deus. Lucas 4, versículo 16 até o versículo 19. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus foi para Nazaré, onde ele foi criado, foi até no sábado, foi numa sinagoga, que ele tinha o costume de ir à sinagoga nos sábados, e aí ele se levantou para ler. Ele foi escolhido ali, porque era a homilia. Alguém da congregação era escolhido para ler algum livro da Torá ou dos profetas. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, olha que tremendo isso, irmão. Porque no ministério terreno do próprio Senhor Jesus, ele começa
profetizando que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E porque o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, eu posso, entre outras coisas, eu posso restaurar a vista aos cegos. E é exatamente esse o ponto chave da intercessão eficaz. O Espírito do Senhor, ele tem que estar sobre a minha vida. Eu não posso deixar o Espírito morrer. Eu não posso deixar o Espírito apagar. Né? Tessalonicenses fala assim, não apague o Espírito. Não apagueis o Espírito. Se você deixar o fogo sozinho, ele vai apagar sozinho. Então, o Espírito na minha vida precisa ser constantemente reavivado. Eu preciso manter a chama do Espírito Santo acesa na minha vida. Como é que eu faço isso, pastor? Eu faço isso indo na igreja? Não, senhor, porque tem muita gente na igreja que não está avivado porque está na igreja. Muita gente que vai lá porque gosta do ambiente, muita gente que vai lá para fazer showzinho, teatro, muita gente que vai lá para aliviar um pouco a consciência. A questão do Espírito Santo é quando você vai na igreja com o propósito de ouvir a Deus, com o propósito de adorar a Deus, com o propósito de falar com Deus. Quando você está com esse pensamento, quando você vai para a igreja com esse propósito, com esse foco, você está mantendo o Espírito Santo avivado dentro de você. Mas quando você vai na igreja para frequentar uma igreja, ou para mostrar para os outros que você é isso e aquilo, você está totalmente fora. Você não tem visão alguma. Então, o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida. E por causa do Espírito, você pode abrir os olhos aos cegos. Porque o Espírito está sobre a tua vida. Essa é a condição, irmão, para que você consiga fazer com que as pessoas consigam enxergar. Bem? João 9,39 diz assim, prosseguiu Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus está falando, eu vim para esse mundo para trazer juízo. Por quê? Porque eu quero entregar para aqueles que não enxergam visão. E para aqueles que dizem que enxergam, eu vou torná-los cegos. Por quê? Porque o cara acha que sabe tudo, acha que conhece tudo, esse daí vai se tornar cego. Diante do Senhor nós não sabemos nada, irmão. Diante do Senhor não passamos de pó. Então, aqueles que acham que enxergam, aqueles que veem, se tornem cegos. Então Jesus veio para restaurar a vista aos cegos. E uma coisa importante, é uma história no Novo Testamento, uma história que está em Atos capítulo 9. Existia um discípulo chamado Ananias, que estava na sua casa, ele estava orando, ele buscava o Senhor. Mas o principal de Ananias é que ele tinha a visão aberta. Na igreja primitiva, esse homem, ele é destacado em Atos capítulo 9 e depois nunca mais ele aparece. Ananias foi chamado por Deus para fazer uma única coisa. Ananias foi chamado por Deus para uma única tarefa. Ele não foi chamado por Deus para ter um ministério de nações, para ter um ministério mundial, global, internacional, ou galáctico, ou sei lá o que, universal. Não, ele só foi chamado por Deus para fazer uma única tarefa, irmão. E essa tarefa foi abrir os olhos do apóstolo Paulo, que na época se chamava Saulo. Então, o Espírito de Deus vem sobre ele, sobre Ananias, e o Senhor aparece numa visão para Ananias. Deus aparece, o Senhor Jesus aparece numa visão e fala assim, tudo bem, Ananias? Tudo bem, Senhor. Isso me mostra que Ananias, ele já estava acostumado com a visão aberta, acostumado a conversar com o Senhor, acostumado a falar com Deus, acostumado, irmão. Então aparece o Senhor numa visão e fala, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, que tem o apelido de Tarso,
porque ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a visão. E aí você tem o ministério de um intercessor. O ministério de intercessor. Então, Deus chamou o Ananias para abrir os olhos do Saulo. Deus chamou ele para fazer isso, irmão. Assim como Deus pode te chamar, Deus pode me chamar para abrir os olhos de alguém. Deus pode te chamar e falar assim, abre os olhos daquela pessoa, por quê? Porque ela não está enxergando nada, porque ela está cega, ela não sabe para onde vai, nem de onde vem, ela está no escuro. E quem está cego, irmão, depende dos outros para caminhar, depende dos outros para crescer, depende dos outros para trabalhar, depende dos outros para tudo. Não sabe de onde veio e nem para onde vai, está andando no escuro, tropeça, cai, peca e cai no buraco. Então, muita gente precisa de um Ananias. Tem muito Saulo por aí, meu irmão. Que o Senhor possa encontrar a minha vida e a tua vida para que nós estejamos assim, eis-me aqui, Senhor, o que eu tenho que fazer? Sai da tua casa, vai até a casa do Judas, na rua direita, e você vai colocar a mão na cabeça daquele homem e você vai abrir os olhos dele. Que o Senhor possa te encontrar para falar isso. Abre os olhos. Amém? Você não vai lá para falar um montão para ele, você não vai lá para falar que ele está errado, você não vai lá para confrontar o pecado dele. Não, eu estou te mandando fazer algo específico. Você vai lá para que aquele que é cego comece a enxergar. Esse é o ministério do Senhor Jesus. Esse é o sacerdócio do nosso intercessor Jesus. Amém ou não amém? Então, quando Saulo recebe a visão através das mãos de Ananias, a sua vida muda. O seu ministério começa a florescer. Saulo começa a enxergar a vida de maneira diferente, começa a enxergar o mundo espiritual, começa a enxergar os anjos, os demônios. Saulo começa a enxergar. Por quê? Porque alguém que enxerga abriu a minha visão. Quem abriu a tua visão, Saulo? Foi um homem chamado Ananias. Quem é o Ananias? Um intercessor. Alguém que enxerga. Então nós precisamos estar dispostos a falar, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso abrir os olhos de alguém, eu preciso orar para o Senhor dar vista para alguém. Então, está aqui, Senhor. O Senhor pode mandar que eu vou obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero terminando aqui, falar sobre Lucas 6,39. Diz assim, propôs-lhes uma parábola. Jesus está propondo uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho, no teu próprio olho? Como poderá dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o cisco do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, o que Jesus está falando é algo poderoso, irmão, poderoso. Primeiro, entre outras coisas, precisamos reparar, em primeiro lugar, na trave que está no nosso olho. Ou seja, tem alguma coisa no meu olho, tem uma cegueira, tem alguma coisa que está me impedindo de enxergar claramente. O meu ministério, aquele que Deus me deu para exercer, só vai ser liberado depois que eu tirar a trave do meu olho. O ministério chamado para abrir os olhos aos cegos, ele só vai ser despertado, ativado, no momento em que eu começar a buscar a visão correta da parte de Deus. Na hora que eu começar a tirar do meu olho
aquilo que me faz errar é um pecado, é uma ganância, é um orgulho. Não importa, irmão. Eu tenho que tirar o meu argueiro. Tenho que tirar a minha trave. Cada um de nós tem que buscar tirar essa trave da sua própria visão. Nós precisamos, em primeiro lugar, tirar a trave que está no nosso olho. Essa é a ordem do Senhor. Segunda coisa, depois que nós tiramos a trave do nosso olho, a visão correta nos capacita a ajudar o próximo, a ajudar quem está próximo da gente. Então, a visão correta, a visão clara, a visão limpa, a acuidade visual profética, né? A visão espiritual, quando ela está limpa, essa é a principal capacitação que Deus dá para alguém ajudar um cego a voltar a enxergar. Então, eu preciso primeiro usar um colírio, como Apocalipse fala. Eu te aconselho que você compre colírio, que você use o colírio, para que a tua visão seja restaurada. Então nós precisamos restaurar a nossa visão. Muitas traves, irmão, na minha visão. Muitas traves. Eu preciso tirar essas traves. Eu sei quais são as minhas traves. Eu sei. Eu sei o que eu tenho que tirar da minha visão. Por quê? Porque Deus mostra para você e mostra para mim. Deus me revela quais são as minhas traves. Por isso Jesus está falando, hipócrita, tira primeiro a trave. Porque se você tentar ajudar os outros, se eu tentar ajudar outras pessoas, se primeiro eu não tirei a trave do meu olho, eu me tornei num hipócrita. Ou seja, eu estou exigindo que os outros enxerguem o que eu não consigo enxergar. Eu estou exigindo que outras pessoas façam o que eu mesmo não faço. Eu estou exigindo que outras pessoas tenham o entendimento que eu mesmo não tenho. Eu nunca vou conseguir trazer alguém para um nível que eu mesmo não estou. Né? Então, é isso que Jesus está falando. Se você atinge um nível de visão espiritual, você vai conseguir trazer outras pessoas para o nível que você está. E não para um nível aonde você não está. É isso que Jesus está falando. Então, se nós tentarmos tirar o cisco do olho do irmão, sem primeiro tirar a nossa trave, o nosso pecado, aquilo que impede a gente de enxergar, se nós tentarmos fazer isso, nós vamos levar essa pessoa para a queda e para o pecado. Pode um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Pode um cego guiar outro cego. E é isso que Jesus está ilustrando nesse texto. É uma parábola. Ele está falando, primeiro, tira a trave do teu olho. Eu tiro a trave do meu olho, irmão. Para depois tentar tirar o cisco do olho do meu irmão. Agora, se eu tentar tirar o cisco, sem ter tirado a trave primeiro, eu vou fazer o outro errar. Eu vou fazer o outro ir para o meu nível. Qual é o meu nível? Cegueira. E a cegueira causa a queda. Ambos cairão no buraco. Os dois vão cair no buraco. O primeiro já ia cair porque é cego. Aí ele foi tentar guiar o outro cego, ele levou o outro cego para o mesmo buraco que ele caiu. Então nós precisamos vigiar com a visão espiritual. Será que eu tenho uma trave no meu olho? Será que eu tenho um cisco no meu olho? O intercessor, ele tem capacidade de tirar o cisco no olho dos outros, quando ele mesmo não tem essa trave. Amém? Então, não tente tirar o cisco dos outros, se primeiro você não tirar a sua trave dos olhos. Amém ou não amém? Isso é muito característico de pessoas religiosas. Os religiosos, eles têm essa característica, irmão. Eles querem que os outros façam o que ele mesmo não faz. Eles ensinam e pregam aquilo que eles mesmos não vivem. Isso são pessoas religiosas.
Pessoas que nunca passaram pela conversão, tentando converter os outros. Na realidade, vão desviar as pessoas do caminho. Por quê? Porque elas estão cegas. As pessoas que seguirem os cegos se tornarão cegos e cairão na mesma cova que eles. Amém, meu querido? Então medita nessa palavra nessa noite. Medita nesse texto. Medita. Amém? Vamos fazer com que essa palavra se torne vida na nossa vida. Eu faço isso por mim, você faz isso por você. E assim a gente vai crescendo, sendo edificado pelo Senhor. Amém? Então vamos orar. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por causa da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem um chamado poderoso na vida de cada intercessor que o Senhor chamou, daqueles que o Senhor inspirou, daqueles que o Senhor está conduzindo. Pai, nós te agradecemos, porque, entre outras coisas, esse chamado envolve abrir os olhos das pessoas, Pai. Mas para abrir os olhos das pessoas, eu preciso ter os meus olhos abertos. Eu preciso ter a minha visão limpa. Então, Pai, eu quero implorar que o Teu Espírito sonde o meu interior, sonde a minha mente, que o Teu Espírito me ajude no processo de autoexame, Senhor, para que eu primeiro tire aquele pecado, aquela cobiça, aquela soberba, aquela rebeldia, aquilo que está impedindo a minha visão, Pai. Remove isso da minha vida, me convence, Pai, do meu próprio pecado. E depois que eu estiver limpo pelo sangue do Cordeiro, Pai, nós estamos dispostos a ser conduzidos pelo Senhor, como Ananias foi conduzido para abrir os olhos aos cegos, Pai. Eu quero abençoar cada pessoa que está me ouvindo e declarar, Pai, que cada pessoa que for impelida pelo Senhor, que for conduzida pelo Senhor, vai abrir os olhos aos cegos e vai levantar muitos profetas, apóstolos, mestres, muitos evangelistas e pastores. Em nome de Jesus, traz essa unção, Pai. O Senhor tem liberdade de usar cada um de nós, de fazer com que nós sejamos canal de bênção sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, irmão, em todo tempo. Sabe, o que é o bom de Deus? É a sua graça. Eu fico muito agradecido a Deus pela graça dele na minha vida. A graça de Deus não tem fim. A misericórdia de Deus se renova toda manhã. Muito forte, irmão. Porque se Deus mudasse, nós seríamos consumidos. Mas Deus não muda. E a sua palavra, ela é viva, a sua palavra nos renova, nos traz esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz, que Ele te dê saúde, que Ele te dê visão aberta, que Ele te dê muita unção. Amém? Glória a Deus. Até a próxima. Deus abençoe a tua vida e a tua família. Em nome de Jesus.